Olá, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Que bom estarmos juntos uma vez mais na Escola Bíblica Dominical Online, que é um recurso que nós temos à disposição para propagar a palavra de Deus. Eu quero pedir a você para que possa chamar outras pessoas para assistir à EBD, bem como outras programações da igreja. Por exemplo, as nossas atividades culticas na quarta-feira e também no domingo à noite, que são gravadas, para que possa assim, compartilhar com as pessoas a palavra do Senhor e certamente ser grandemente abençoado por Deus. Você que ainda não fez a sua inscrição, você pode se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, interagir conosco e, havendo comentário, em tempo hábil nós vamos responder. E nesta ocasião nós temos o nosso irmão Antônio. Por gentileza, irmão Antônio, se dirija aos nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa Escola Bíblica Dominical, por gentileza. Eu cumprimento aos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando. Quero falar da minha alegria em poder contribuir de alguma forma com algo tão relevante para nós, que são as questões relacionadas ao reino de Deus, e dizer que a minha expectativa é grande no sentido de que Deus vai abençoar e a nossa participação aqui vai contribuir bastante para a edificação dos irmãos e para uma melhor compreensão do texto bíblico. Esperamos que Deus assim nos abençoe. Amém, que assim seja, né? É o desejo e a nossa oração também. Eu quero começar com o texto de ouro que nós temos, que se encontra em Lucas capítulo 8, versículo de número 46. Nós faremos a leitura, você que está em casa pode acompanhar em sua Bíblia. Lembrando que todas as vezes na EBD Online você pode, e é conveniente que você tenha a Bíblia em mãos. Ainda assim, faremos a leitura no verso de número 46. Diz assim: Mas disse Jesus: Alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. A gente sabe de todo o texto e contexto, e o curioso é que uma mulher considerada na época imunda, de uma forma cerimonial, dentro da questão religiosa, toca Jesus e Jesus não se torna impuro. Ao contrário, Jesus se mantém puro e ainda faz com que saia poder dele, um poder restaurador, purificador. Vamos orar, irmão Antônio, por gentileza, ore ao Senhor e nos conduza em oração nesse momento. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, Senhor, nós estamos, nos apresentamos como ferramentas em Tuas mãos e nos dispomos, Senhor, para que Tu nos uses com a Tua graça para a edificação dos nossos irmãos, daqueles que nos ouvem. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito encha o nosso coração, encha a nossa mente, Senhor, e que o Senhor conduza todo ato, Senhor, desta palestra para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, agradecidos por esta oportunidade preciosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje, conforme a nossa lição de número 4, é mais do que palavras. Mais do que palavras. Observe que muitas vezes as pessoas falam muito sobre a palavra de Deus, mas pouco da palavra do Senhor. E o meu desejo, irmão Antônio, juntamente com os demais que estão nos acompanhando, é que a gente venha falar mais da palavra e não necessariamente acerca dela. E sobre isto, pegando esse gancho, mais do que palavras, nós sabemos que os ensinos de Jesus são profundos e ao mesmo tempo simples. Nós podemos confiar de uma forma assim, de uma forma completa na palavra de Jesus? O irmão pode nos ajudar nesse sentido? Com certeza. Eu gostaria de responder essa pergunta partindo do pressuposto que a palavra de Cristo, no caso, quando a gente fala da palavra de Deus, ela significa a palavra acerca de Cristo, todo o arcabouço do cristianismo autêntico. E quando nós observamos a preocupação dos autores, no sentido de ratificar aquilo que foi vivido pelas testemunhas oculares, eu me reporto justamente à introdução do Evangelho de Lucas, quando ele fala
da acuração, da investigação acurada que ele fez. Então, o prólogo do Evangelho de Lucas, ele nos diz que ele fez acurada investigação. Ele ouviu testemunhas oculares que também foram ministros da palavra. Então, os fatos narrados daria a Teófilo, que foi o endereçado da sua carta, plena certeza das verdades que ele havia recebido. E o impacto principal daquela introdução de Lucas, que, conforme eu falei em tempos recentes, é considerado pela a joia da cultura grega, pela sua composição e pelo seu conteúdo, o impacto principal daquele prólogo é que o cristianismo é verdadeiro e é capaz de confirmação mediante apelo àquilo que acontecera. E a veracidade dessa palavra, quando a gente fala da palavra, a gente está falando de um conjunto de verdades e valores pronunciadas por Cristo e que deve servir como base para a vida cristã. Nós precisamos levar em conta os testes que foram feitos para que essas palavras chegassem a nós. Não foi algo simplesmente impresso e distribuído. Havia ali testes de canonicidade. O que é canonicidade? Vem da palavra cânon, que significa regra, régua de medir, que se tornou a regra de fé e prática do cristão. Então, teve que passar foram escritos, ele tinha que ser necessariamente influenciado por um apóstolo, a fim de ser reconhecido como escritura inspirada. O próprio livro, ele devia dar alguma prova do caráter peculiar de Deus, de ser inspirado. O seu conteúdo interno deveria dar prova do caráter peculiar de Deus. Ele deveria fazer menções claras a respeito de Deus, ou seja, o seu conteúdo, sua mensagem teológica. Outra coisa, que na composição dos livros que foram autenticados como palavra de Deus, houve um consenso das igrejas, das primeiras igrejas, não houve divergências, e por menores que fossem as divergências, aquele livro ele era excluído do cânon, ele não era aceito como escritura inspirada. E eu gostaria, pastor, de apresentar aqui alguns dados resumidos do tamanho da importância, da seriedade que era levado. Ainda hoje existe mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento e, além de existirem muitas cópias do Novo Testamento, também várias delas correspondem a uma data bastante próxima. E o pastor sabe que quanto mais próximo dos eventos os escritos, mais confiabilidade ele pode proporcionar, porque estava recente ainda. Existem cerca de 75 fragmentos de papiro datado de aproximadamente 135 depois de Cristo, ou seja, estava próximo também, menos de um século dos acontecimentos, com parte de 25 dos 27 livros, e isso corresponde a quase 40% do conteúdo do Novo Testamento. Então, e somado a isso, nós podemos somar a todo esse esforço também todo o trabalho dos estudiosos de paleografia, que é a estuda da escrita antiga, da arqueologia, que contribui também para autenticar esses escritos. E hoje nós temos também alguns nomes técnicos que surgiram depois, que é a crítica textual, a crítica da redação, crítica da fonte. É um escrutínio muito amplo que traz para nós e que oferece para nós um texto confiável e que nós podemos aceitar como palavra de Deus, porque elas foram escritas por homens inspirados por Deus, sob a supervisão do Espírito Santo. Então, a comunidade cristã pode ter certeza que está com um texto confiável e pode crescer piamente, porque são realmente palavras de Deus. Nós a recebemos não apenas como um passo de fé, mas nós a recebemos também mediante provas textuais. E isso só corrobora com o que o autor da revista disse: não devemos duvidar de que cada palavra pronunciada por Cristo se tornará frutífera. A palavra de Cristo é um alicerce seguro. Então, nós podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Mas, para confiar, a gente precisa ler a Bíblia e estudar. Até porque nós estamos na escola bíblica dominical. Não estava no script, mas o irmão poderia dar alguma sugestão para o nosso aluno da escola bíblica dominical, para que ele possa, quem sabe, ler de uma forma adequada, melhor, ou quem sabe também depois fazer não apenas leitura, mas o estudo? Com certeza. A nossa sobrevivência espiritual depende de um bom estudo das Escrituras Sagradas. Sim. Agora, eu gostaria de
ressaltar aqui para os irmãos que nós não precisamos ter a presunção de achar que nós vamos ler as Escrituras sozinhos. Nós precisamos de ajuda. Há uma distância considerável, histórica e cultural, da época dos escritos para a nossa geração. Então, existe uma regra simples que os estudiosos dizem, que nós precisamos levar em conta. A primeira é contexto, a segunda é contexto e a terceira é contexto. Então, para que a gente possa compreender melhor as Escrituras, nós precisamos levar em conta o contexto e nós precisamos de ajuda. Existem autores fantásticos, homens que dedicaram sua vida para estudar a Palavra de Deus e nos oferece material que pode corroborar muito e que facilita a nossa compreensão. E quando a gente compreende o texto que a gente está lendo, obviamente a nossa leitura é muito mais prazerosa. Então, eu aconselho os irmãos a buscarem ajuda. Existem autores sérios, existem teólogos sérios que podem oferecer essa ajuda através de comentários, através de introdução, através de panoramas, e eu incentivo os irmãos a usar esses recursos que são disponíveis hoje com muita facilidade, que com certeza vai enriquecer muito o aprendizado a partir da leitura do texto sagrado. Que ótimo, boa dica. E eu quero propor o seguinte agora: vamos falar das mulheres, porque é o nosso próximo tópico. Nós saímos da introdução já dando essa sugestão para auxiliar aquele que está nos ouvindo, nos acompanhando a EBD, e vamos falar então das mulheres nesse tópico. Uma coisa curiosa que eu estive analisando, não apenas o capítulo 7 e 8, que é o objeto do nosso estudo, mas também o capítulo 9, milagres de cura e parábolas, parece-me que interessa bastante Lucas, chama atenção e de um modo particular ele vai atentar para isto. Aí a gente se depara então, já nesse tópico, agora nos detendo no capítulo 7 e 8, vários relatos de ressurreição, de curas, milagres, portanto. E eu queria fazer uma pergunta ao irmão, já que Jesus fazia milagres e prodígios, Jesus era uma espécie de curandeiro, ou quem sabe um Jesus milagreiro, conforme se diz no popular? Seria mais ou menos isto, ou o irmão pode nos ajudar dando uma direção bíblica? Com certeza. Então eu vou para uma das literaturas que eu mais admiro, né, se é que eu posso falar isso a respeito da Bíblia, que é a literatura lucana. E ele abre o livro de Atos dizendo assim: fiz o primeiro tratado, o Teófilo, uma referência ao Evangelho, né, que era o primeiro volume. Diz: fiz o primeiro tratado, o Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aí o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30, ele diz assim: Jesus operou muitos outros sinais na presença dos seus discípulos, que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, já deu para perceber que um dos propósitos, o principal propósito da realização de milagres era o ensino. Porque o milagre sem o verdadeiro ensino, ele perde um pouco o seu propósito. Mas a gente pode perceber que havia também outros propósitos nas curas. Se Jesus fosse simplesmente o curandeiro, uma das coisas que qualquer pessoa que usa essa prática ia querer era publicidade. E a gente percebe nos evangelhos que não foi isso que Jesus buscou, não obstante ele ter publicidade natural que despertava o interesse das multidões em segui-lo, mas ele sempre aconselhava as pessoas para que não contasse nada a ninguém diante de alguns milagres, não é isso? Então, a gente percebe que não havia essa presunção de Jesus de dar publicidade àquilo que ele realizava. Havia, sim, o desejo de levar um ensino, e um dos propósitos era esse. Nós observamos, por exemplo, a motivação de Jesus para ressuscitar o filho da viúva de Naim. O texto diz que ele ouviu aquele ambiente, a tragédia que veio sobre aquela mulher. Ela era viúva, não tinha como se sustentar, o filho seria o seu provedor na sua velhice, e agora o filho morre e ela fica totalmente desprovida. A palavra diz que Jesus teve compaixão, então ele curou por compaixão. Quando nós observamos um outro milagre, tem muitos, mas eu vou citar alguns, na libertação daquele endemoniado gadareno, por exemplo, uma situação que revela ali é a dureza do coração daquela população, quando eles, ao invés de se aproximar de Cristo diante de uma obra maravilhosa, sobrenatural, eles pediram para que Jesus deixasse os seus termos.
Então ali revela a dureza de coração. E naquele mesmo episódio também revela um ensino que desperta o senso missionário, quando Jesus chega para aquele homem e diz: olha, vai para a tua casa e para os teus e conta como Deus teve misericórdia de ti. Sim. O menor esboço que eu conheço até hoje é aquele homem foi responsável pela evangelização de 10 cidades, que ele foi para a cidade de Decápolis. Mas há um detalhe interessante, que Jesus manda que ele vá para os seus, para a sua cidade, para os seus, que nos permite pensar que há também um propósito doméstico, de ele trazer aquele testemunho para a sua família. Aí eu quero fazer uma observação aqui, que talvez o nosso principal campo missionário é junto da nossa família, onde nós devemos testemunhar em primeira mão e onde nós convivemos a maior parte do nosso tempo. Então, havia alguns propósitos, algumas direções, porque algumas vezes o milagre também na cura do filho, que é o primeiro milagre do texto que nós estamos lendo, do filho daquele homem, daquele centurião, é algo que é comum em Lucas, ele apontar as bênçãos do reino de Deus para povos além do povo de Israel. A gente percebe ali uma inclusão dos gentios, quando ele cura o filho de um centurião, que em tese seria um adversário, era um romano adversário do povo judeu, mas aquele homem, ele era um benfeitor, ele era talvez um temente a Deus, que eram pessoas que aderiam à questão judaica sem querer se comprometer formalmente com o judaísmo, mas aquilo ali revela que as bênçãos do reino de Deus, elas estão além de uma fronteira nacional. E Lucas está indicando ali que o propósito de Deus atingiria os gentios. Então, os milagres de Jesus sempre propõem um ensino, propõem uma mensagem, que é o que de fato vai ficar para transformar a vida do homem, porque o homem curado, se ele for para o inferno, não teve nenhum propósito naquela cura. Então a cura de Cristo tem o propósito de trazer a pessoa para o reino de Deus, revelar a sua divindade e comprometê-lo com a mensagem do seu reino. Que ótimo. E é curioso que o próprio texto, no filho da viúva de Naim, no versículo 13, fala que logo que o Senhor viu, encheu-se de compaixão por ela. Eu lembrei aqui daquele texto quando Jesus vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes, e diz que ele mandou, despedir, mas viu a multidão e viu e teve compaixão. A gente observa que Jesus, mostra que ele é o Filho de Deus, vou dizer assim, tem essa credencial, portanto, porque ele faz milagres, por exemplo, mas ele sente compaixão. E eu lembro de uma frase que eu li em algum lugar, mas que dizia assim: a cabeça pensa onde os pés pisam. Porque a pessoa vai agir, porque a cabeça é algo pensante, mas a partir da onde os seus pés pisam, vai haver uma ação, não apenas uma reflexão, mas uma ação. Da mesma forma, a gente pode fazer uma pergunta, uma indagação, onde pisam os nossos pés? Porque se a gente ficar somente no nosso gueto, na nossa zona de conforto, a gente não vai ver as reais necessidades das pessoas, inclusive as suas misérias espirituais. Sim. E é importante que nós, como membros de igreja, não apenas venhamos esperar que as pessoas venham adentrar as portas da igreja, mas que a gente venha, vou dizer assim, fazer a missão designada pelo próprio Cristo, que é ir e pregar o Evangelho. Já que nós estamos ainda em campanha de missões mundiais, de qual maneira a gente poderia completar a missão de Jesus, claro, seguindo assim as suas orientações no tocante a esta incumbência? Olha, pastor, Cristo foi à cruz objetivamente para realizar uma obra subjetiva, porque a fé é subjetiva. Só que nós precisamos externar essa fé. E uma das maneiras eficazes da gente externar a nossa fé é a gente agindo como Cristo agiu, tendo compaixão das pessoas e fazendo aquilo que Cristo nos ensinou, porque em outras situações, quando a gente vê a parábola do samaritano também, o ensino ali é um ensino de compaixão, onde ele ensina a gente ter compaixão pelo próximo. Então, a missão é uma oportunidade preciosa da gente, digamos assim, imitar Cristo naquilo que ele fez. Ou seja, a gente colocar em ação a nossa fé. É aquilo que pode ser exteriorizado, que é aquilo que nós fazemos em benefício dos filhos do reino. E é
uma das coisas que eu até ouvi essa semana, interessante, alguém, não me lembro quem foi, que disse assim, que é a única situação que Cristo diz que nós fazemos a Ele, é quando nós fazemos aos seus pequeninos, né? Ele fala isso no Sermão do Monte. Quando eu tive fome, me deste de comer. Então, todas as vezes que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então, dessa maneira, a gente vai estar realizando a missão de Cristo, contribuindo para a expansão do reino. Que ótimo. Meu irmão, eu sei que no tocante à cura, a gente teria muito o que falar. Mas eu quero apenas evocar aqui algo que o saudoso pastor Davi Gomes disse em um dos seus livros, Triunfo da Fé, que ele mostrava a diferença entre as curas que ocorriam no passado e as de hoje. Isso fazendo a leitura do seu tempo. Penso que não é muito diferente para nos nossos dias. Ele dizia o seguinte: as curas efetuadas no período do Novo Testamento glorificavam a Deus, mas as curas nos tempos atuais, eu vou colocar infelizmente, entre parênteses, infelizmente, é isso. Infelizmente tem glorificado alguns ministérios, algumas pessoas, mostrando, portanto, a distorção que existem, até mesmo chegando ao ponto de haver movimentos de curas e prodígios, com dias e horários determinados, e assim por diante. Mas aqui já foi bem esclarecido essa questão sobre curas, da parte do irmão. Agora eu queria fazer uma pergunta sobre a questão das parábolas. Nem que seja um assunto, uma parábola só. A parábola dos credores, por exemplo. A gente ouve falar muito hoje em dia sobre meritocracia. Mas observe que quando a gente fala em mérito, a impressão que eu tenho é que até mesmo os defensores ficam alardeando. Tem que ser por mérito. Acontece que os poderosos, quem tem mais condições, imagine só que a gente tivesse aqui uma corrida, uma largada de 100 metros rasos. Quem pode e tem condições está nos 50 metros adiante. Então só tem mais 50, metade pela frente. E aqueles menos favorecidos vai ficar atrás. Mas fala-se muito hoje sobre meritocracia. Mas eu quero saber o seguinte: na Bíblia, e de uma forma específica nessa parábola dos credores, o irmão consegue detectar ou visualizar algum resquício de mérito nesta parábola? Por gentileza. Eu quero ampliar essa resposta. Fique à vontade. Porque o assunto ele é interessante. E durante a história que nós conhecemos, eu não estou falando de história remota, a história que nós conhecemos, a história recente do cristianismo, criou-se muitas caricaturas para o cristianismo. E nós tivemos alguns movimentos. O primeiro dele dava ênfase ao subjetivismo, que eram as experiências de sonhos, revelações e visões, onde alguns diziam que a experiência basta e desprezava a palavra. O segundo movimento, isso aqui não está em ordem cronológica, apenas didática, foi o movimento de guerra espiritual, onde se apresentava um cristianismo como se fosse uma batalha cósmica, onde uma hora o bem prevalecia, parecia prevalecer, outra hora parecia o mal prevalecer, e o fiel ficava nesse meio, muitas vezes cercado de incerteza. O terceiro movimento foi o movimento de cura e libertação, onde a ênfase era a cura e a libertação, e algumas denominações reivindicavam para si o monopólio do poder de curar. Havia toda essa disputa. Então, a pergunta do irmão foi contextualizada no texto que fala do jantar de Jesus na casa do fariseu, onde uma pecadora apresenta-se e Simão ele começa a questionar ali o fato de Jesus ser profeta ou não, dizendo, se ele fosse profeta, ele saberia quem está aos seus pés. E Jesus conta essa parábola dos credores. Um devia 500 denários, e um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Jesus estava falando de uma dívida quase impossível de pagar, e o outro devia 50. Ela diz, aquele credor perdoou ambos. E o Senhor pergunta, qual dos dois deve amor mais? Aí Simão respondeu, aquele que tinha a dívida maior. Então, muito bem, a cura, ou o milagre em si, o milagre de cura, não é o único milagre que Cristo pode realizar.
Antes, ela representa a dádiva salvadora, que a pregação do Evangelho oferece a todos, especialmente aos marginalizados e excluídos, porque a base desse questionamento era uma mulher pecadora, que não deveria estar ali, ainda que o jantar do fariseu com Cristo, sendo um rabino, um mestre, era aberto ao público, mas a presença daquela mulher era indesejada, ela se esforçou para estar ali, então há essa demonstração. Não é uma questão de mérito, aí respondendo a pergunta, com base nessa parábola. Então, nenhum milagre na Bíblia é uma questão de mérito, porque nós não fizemos nada, absolutamente nada, que nos tornasse merecedores da graça de Deus. Se nós tivermos algum mérito, anularia a graça. Então, o que Cristo fez por nós é por sua livre e espontânea vontade. Então, no caso daquela mulher que deu base à parábola dos credores, ela está ali oferecendo o seu amor em resposta diante da graça de Deus. O amor era a consequência e não a causa, porque a dúvida dessa pergunta é porque Cristo diz assim que ela muito amou, porque seus muitos pecados são perdoados. E às vezes a pessoa quer vincular o perdão à quantidade de pecados. E não foi isso que Cristo estava dizendo. E Cristo estava dizendo que o amor dela tinha um volume maior, porque ela já havia sido perdoada de muitos pecados. Então a graça precede. A graça de Cristo precede, então não há mérito nessa questão. Nada nós podemos fazer. A salvação é obra da graça do começo ao fim, porque o propósito da cura, ele sempre no final, ele despede, vai em paz, a tua fé te salvou. Foi o que ele fez com aquela mulher no versículo 50, 7:50, ele disse, vai em paz. E eu queria falar uma sutileza dessa despedida, aí vai em paz, que os mestres judeus atribuíam esse vai em paz apenas aos mortos. E essa frase, no original grego, ela está escrita, ela significa o seguinte, ela diz literalmente o seguinte, vá para dentro da paz. Então, Jesus, sabendo como que a sua audiência ia interpretar, ele usa a frase dentro daquilo que fazia sentido para eles. Então, a gente observa que não há a questão meritória. Quando se trata do relacionamento de Cristo, ela é totalmente descartada. Não há mérito em nós. Por mais que isso fira alguns orgulhosos, porque eles acham que sempre eles podem contribuir para que recebam os benefícios do reino de Deus. Mas é graça. Tudo é graça. É graça. Justamente. Inclusive, o dom da vida. O dom é uma dádiva ou um presente. A salvação como um presente da parte de Deus. Até os dons que nós recebemos, dons espirituais, é dádiva. Não é uma conquista. Não é porque a pessoa é boa ou que ela mereça algo ou tenha mérito, né? Mas sempre, vou dizer assim, respaldado na graça de Deus. E o autor aqui, eu vou passar a palavra para o irmão, fala assim, a graça é um insulto ao mérito. É um destaque que eu faço aqui. Sim, perfeito. Porque a graça, ela anula o mérito. Porque a partir do momento que nós temos mérito, aquilo passa a ser uma obrigação. Porque se eu condiciono a bênção a algo que eu possa fazer, então aquele que está fazendo em meu favor, ele está cumprindo uma obrigação. Sim. Ele está cumprindo uma obrigação, já que ele condicionou, olha, se você me obedecer, então você vai receber essa cura. Então, a partir do momento que eu obedeci, ele é obrigado a me dar a cura. Mas só que com Cristo não acontece dessa forma. Que ótimo. Irmão Antônio, a gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria de trabalhar um aspecto no capítulo 8, que é assunto do nosso texto proposto pela Escola Bíblica Dominical. Capítulo 8, versículo 19 e 21, o irmão pode, por gentileza, ver esses versículos, porque fala sobre a família de Jesus. Eu estou pensando agora, nesse versículo 19 e 21 do capítulo 8, o seguinte, existe a possibilidade de alguém que ainda não faz parte da família de Jesus, ou da família de Deus, está desejoso em pertencer a esta família, porém, sabedora de que Jesus nasceu na Palestina, era um judeu, e alguém pode dizer assim, ora, eu não sou judeu, eu não tenho nenhum parentesco físico com Jesus. O irmão poderia, então, auxiliar pessoas que estão desejosas para fazer parte da família de Deus, como ingressar nessa família? Por gentileza. Uma das terminologias importantes no cristianismo é justamente o conceito de filiação divina, quando nós nos tornamos filhos de Deus.
A atribuição primária a isso me parece que era a nação de Israel, mas isso se expandiu também para aqueles que aderem à fé cristã. E a primeira referência disso é Êxodo 4:22, quando Deus manda Moisés tirar o povo de Israel do Egito, ele disse: Israel é meu filho, o meu primogênito. E a partir dali há uma repetição constante dessa terminologia, dessa condição de filiação divina. Mas isso é ratificado no Novo Testamento, quando o Evangelho de João diz que Cristo veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, me parece não muito complicado a nossa compreensão, nós podemos ingressar nesta família de Deus a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo. E isso é feito pelo poder de Deus, porque ele diz, todos quanto o recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem nos insere no reino de Deus e nos torna filhos é Jesus Cristo. Sim. Nós precisamos recebê-lo e dessa forma nós recebemos a adoção de filhos. Mas vale lembrar que quando a gente fala de adoção, talvez na nossa cultura as pessoas minimizem esse valor da adoção, mas é importante lembrar que no contexto ali do Império Romano, por exemplo, o filho adotivo ele gozava dos mesmos privilégios, benefícios do filho legítimo. Então nós fomos adotados na família de Deus, porque o filho legítimo foi Cristo, que foi produzido através de algo sobrenatural, sem a intervenção desse portador humano que somos nós, que estava contaminado. Então Deus, de uma forma direta, ele faz Jesus nascer de uma virgem e sem a intervenção humana. Então nós somos filhos por adoção, como o apóstolo Paulo fala isso, e nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e assim nós fazemos parte desta família. Então, aí Jesus resume nesse texto que quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Então, se nós nos submetemos à palavra de Deus e recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, somos inseridos na família de Deus, temos os mesmos privilégios e os mesmos direitos de filhos. Que ótimo, que maravilha. Quando o assunto está começando a ficar cada vez melhor, já estava bom, melhor, já estamos chegando ao final, mas eu gostaria de fazer o seguinte, nós vamos franquear o irmão, é um compromisso meu que eu assumi, né, de o irmão fazer toda e qualquer consideração que o irmão achou pertinente durante a sua leitura, durante o seu estudo, e que o irmão sabe que, além de ter falado ao seu coração, vai de alguma forma falar também àqueles que nos assistem. Por gentileza, a palavra é toda sua e depois a gente encerra com uma oração final. E eu vou falar sobre as mulheres, que o pastor tinha mencionado de fazer uma pergunta sobre elas e parece que a gente ainda não teve tempo para fazer, mas a importância que Lucas dá às mulheres Sim. no seu evangelho. Eu quero lembrar aqui que o histórico de opressão às mulheres é extenso. E quando eu estava meditando sobre essa palestra, eu pensei assim, Cristo deu às mulheres a honra devida. Mas eu acabei corrigindo o meu próprio pensamento, porque eu acho que é mais elevado. Cristo não apenas deu, Cristo reconheceu uma dignidade que foi dada na criação. Porque quando Deus formou o homem, o resumo da criação do homem e da mulher diz assim, criou Deus o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou. Então não há nenhuma indicação que o homem possui algo mais de Deus do que a mulher. Igualdade de dignidade, não igualdade de identidade que a gente tem percebido hoje. Então, no contexto ali da sociedade de Jesus, era, assim, digamos assim, considerada escandalosa a participação dessas mulheres com o grupo de Jesus, porque as mulheres não se aproximavam de um mestre naquela ocasião, e quando se aproximava era com muita dificuldade e com muitas restrições. E Cristo recebe. E o Evangelho de Lucas, inclusivo como ele coloca a mulher no lugar de honra que lhe é devido. Então, ele insere as mulheres em todo o seu contexto, em todo o contexto da sua narrativa. E o que é que elas faziam? Elas respondiam em amor e gratidão àquilo que Jesus havia feito por elas. Eu li uma observação de um autor que dizia que nós não temos nenhum relato na Bíblia de Cristo ser hostilizado por alguma mulher, mas era constantemente por muitos homens. Isso. Então, Lucas ele está fazendo essa menção que é, sim,
e a nossa sociedade tem uma dívida muito grande com as mulheres, nós não vamos enveredar por esse caminho, que ele é muito extenso, mas o cristianismo, ele não pode incorrer nas falhas que a sociedade incorre. E eu percebo que ainda que tem algumas carências, mas a igreja é um dos lugares que mais dá honra às mulheres. As mulheres têm um espaço muito grande, apesar de ter algumas polêmicas sobre ordenação, diaconia, essas coisas, mas a mulher tem um lugar distinto, de muita honra nas igrejas cristãs, e isso é importante. Em alguns lugares, as mulheres ainda são tratadas como propriedade. E a gente sabe que a conquista, o direito a voto, foi recente. No Reino Unido, por exemplo, foi na década de 60, a partir do movimento das sufragistas que mobilizaram o mundo para isso. E na história do Brasil, o direito a voto é recente na nossa história. Então, há essa dívida. Eu coloquei aqui, pastor, que a opressão das mulheres existe no contexto social, porque elas são resistidas no seu ambiente de trabalho. Um detalhe importante, eu li de John Stott, que diz que no Reino Unido, em 1950, 2% dos cargos importantes nas empresas era ocupado por mulheres. Aí houve um avanço, sabe qual? Em 40 anos aumentou para 6%. Então, a resistência que tem. E outra coisa, as leis que dizem que é para defender as mulheres, normalmente são propostas por homens e aprovadas por homens. Então, há uma distorção em tudo isso. Há também uma injustiça moral, onde as mulheres elas são assediadas no seu ambiente de trabalho, são tratadas como objeto sexual, como objeto de prazer. E há a opressão cultural, tem culturas que entrega suas filhas, seus pais entregam suas filhas com 10, 12 anos para homens de 40, 50 anos, porque faz parte daquela cultura. Então, há um histórico extenso de opressão às mulheres a proposta de Cristo de inserir as mulheres no seu ministério, e que Lucas dá esse destaque, é justamente para corrigir uma injustiça que era praticada. Aí a gente vê, eu coloquei aqui, tudo que é essencialmente humano, nos homens e nas mulheres, reflete a imagem divina, a qual carregamos igualmente. O que Cristo fez foi colocar esse aspecto em evidência ao receber as mulheres como integrante do seu ministério, reconhecendo a dignidade delas. Aí Lucas deixa isso muito claro. Eu vou citar rapidamente aqui algumas situações, porque no próprio capítulo 8, 3, na parte B, além dele citar o nome de algumas mulheres, e muitas outras mulheres. Então ele faz referência. Ele fala também de outras mulheres que ele não cita por nome, mas ele fala da mulher pecadora, que nós vemos em 7:37. Ele fala da viúva de Naim, que ele ressuscitou o filho, que ele não dá o nome. Uma mulher encurvada no capítulo 13, versículo 10 e 11. A mulher da dracma perdida. Ele fala da viúva persistente que ia cobrar justiça para o juiz. Ele fala da viúva pobre que deu todo o seu sustento em 21, 1 e 2. As mulheres que choravam, ele disse: não choreis, filhas de Jerusalém, porque se ao madeiro verde fizeste isso, quanto mais ao seco. Então ele faz muita referência. A filha de Jairo, no mesmo contexto da mulher hemorrágica. Então há uma referência preciosa às mulheres, distinguindo de certa forma naquela cultura, que isso só enaltece o Evangelho. E a proposta do cristianismo é essa, é de valorizar a dignidade humana. Não há a intenção de promovê-la, mas sim de reconhecer o seu valor. E é isso que o cristianismo deve fazer. E é importante salientar que Lucas projeta a mulher e coloca não apenas servindo a Jesus no seu ministério com seus bens, mas mostrando que as mulheres estiveram acompanhando Jesus desde a Galileia, desde quando Jesus começou o ministério, e são justamente as mulheres que permanecem ali, não apenas ao pé da cruz o tempo inteiro, e no sepulcro, e a posterior. Ele aparece primeiro a uma mulher. A uma mulher. Então, Lucas, ele destaca as mulheres e faz essa inserção realmente. É muito maravilhoso. E graças a Deus que dentro do cristianismo, o ministério feminino, e a gente reconhece isso não apenas na nossa igreja local, mas em todas as igrejas, a importância e, melhor, a relevância do ministério feminino. Irmão Antônio, está muito bom, mas a gente vai precisar finalizar a nossa EBD, mas desejando aqui que o Senhor continue abençoando a sua vida grandemente, a vida do irmão, da irmã Sônia, sua esposa, toda a sua família, e que os irmãos também que estão em casa, além de acompanhar a nossa programação, venham orar por cada uma das pessoas que tem se colocado à disposição para vir falar, para trazer uma mensagem da parte de Deus. Portanto, orem por nós. Nós também carecemos, assim como Paulo, das orações de cada um de vocês. É verdade. A todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar, e vamos finalizar
com uma oração. Oremos, pois. Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado porque estivemos aqui na Tua casa com esse intuito de anunciar a Tua palavra. E que palavra bendita veio da Tua parte, ó Deus, que vem nos instruir, vem enriquecer as nossas almas e, sobretudo, ó Deus, nos dá uma motivação a mais para servir ao Senhor, consequentemente aos nossos irmãos. Agradecemos, ó Deus, por esse evangelho de Lucas, inclusive, ó Deus, pela forma cuidadosa de apresentar a relevância do ministério feminino, não apenas para a pessoa de Jesus, para o seu entorno, mas assim como para toda a humanidade. Amém. Graças te damos por cada uma das mulheres, quer no Brasil, quer no mundo, e que todas elas, ó Deus, venham fazer parte da família de Cristo Jesus, através dessa aceitação do Evangelho, desse reconhecimento do senhorio de Cristo, confessando-o como único e suficiente Salvador. No demais, supre as nossas necessidades, pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Senhor Amém. Deus.